Boa tarde, eu sou a doutora Camila Fragata, estamos em mais uma quinta-feira de live Almoço com Finanças e hoje o assunto que nós vamos abordar é um tipo de custo que muitas vezes é negligenciado por você, colega dentista, muitas vezes você não sabe quanto que você está tendo desse custo. E, tá falando comigo? E mês a mês você vai somando aí prejuízos por não contabilizar ele na sua precificação. Vou colocar agora o título, né, dessa nossa aula. Vamos lá. Custos invisíveis. Custos invisíveis. Taxa do cartão. Agora eu vou fixar. Então vamos lá, gente. Mais uma vez estamos aqui falando sobre como lucrar no consultório de uma forma inteligente. E a primeira etapa que você tem que fazer no seu consultório é essa gestão financeira eficiente, que inicia-se pela precificação dos seus procedimentos. E dentro da precificação, qual o objetivo da gente fazer esse cálculo da precificação, que muitas vezes demanda energia quando nós estamos iniciando, mas ele vai fazer total diferença aí nos resultados do seu consultório. Na precificação você vai colocar cada centavo de custos ou despesas que você tenha no seu consultório, de forma com que o seu consultório consiga ter essa parte financeira honrada mês a mês, ou seja, você consiga, através do seu trabalho, gerar renda que seja suficiente para você pagar com todas as contas que você tem, o seu salário como dona e ainda gerar lucro. Então, dentro da fórmula da precificação, há uma maneira de você inserir todos os custos inerentes ao procedimento e também todas as despesas relacionadas à estrutura do consultório, relacionada ao seu salário como dona, relacionada aos investimentos de crescimento do seu consultório, ao que você gasta com a sua equipe. Então tem uma fórmula que a gente coloca tudo isso. E uma das coisas que a gente deve inserir são os custos relacionados com as taxas de máquina de cartão. Se você utiliza, né, se você beneficia o seu paciente com essa forma de pagamento, que é o cartão, seja de débito, seja de crédito, você precisa entender que vai ter uma taxa que vai ser inserida no momento que você o paciente passar o cartão de crédito e pagar para você, a empresa de cartão vai tirar um percentual desse valor. Como que você faz para não ter prejuízo com isso? Você realiza a precificação, você insere essa taxa toda vez que você vai fazer uma negociação com o seu paciente. Então é sobre isso que a gente vai falar, como você coloca essa taxa dentro da precificação, como você coloca essa taxa para o seu paciente pagar, já que isso é um benefício. Você está beneficiando o seu paciente no momento da negociação, que ele consiga realizar esse tratamento através de um parcelamento facilitado. Então a primeira coisa que eu pergunto para vocês, qual a taxa de cartão que a empresa que você escolheu aí para ter no consultório está cobrando de você? Vocês sabem me dizer? Então essa é a primeira coisa que vocês precisam rever aí na negociação que vocês fizeram com a empresa. Nós temos diversas empresas que estão aí batalhando para ter você como cliente. Então isso é bom porque quando a gente tem muitas empresas e elas brigando para tê-los como cliente, você vai conseguir negociar menores taxas. Ao negociar menores taxas, você pode ou melhorar o preço para o seu paciente ou então acabar lucrando mais, né? Porque se você tem uma taxa hoje, por exemplo, de 5% e você consegue
diminuí-la para 2%, esse residual aí, ou você vai ter de lucro, ou você consegue beneficiar seu paciente dando um desconto a mais. Então, vamos entender, primeiramente, como que as empresas vão negociar com vocês a depender da quantidade de parcelamentos que vocês vão oferecer para o paciente. Então, quando você fecha essa parceria e você tem uma maquininha de cartão, através dessa máquina de cartão você pode oferecer o pagamento para o seu paciente ser pela forma de débito, ser crédito à vista, e a maioria das maquininhas, das empresas de cartão vão oferecer para você parcelamento de 2 a 6 vezes, de 7 a 12 vezes, de 13 a 18 vezes. E você vai escolher se você vai repassar isso para o seu paciente. Porque você também precisa entender se dentro aí da sua realidade financeira você consegue fazer parcelamentos tão estendidos, né? 18 vezes muitas vezes pode impactar aí o fluxo de caixa do seu consultório, porque a maior parte das nossas demandas financeiras, seja com fornecedores, então material de dental, laboratório, empresas, por exemplo, de alinhadores, você não vai pagar quando você faz uma compra ou um serviço, você não tem esse parcelamento estendido de 18 vezes, né? Geralmente a gente consegue no máximo aí esses custos inerentes aos procedimentos e fornecedores também, a gente consegue dividir em 6 vezes. Laboratório, por exemplo, a gente acaba pagando à vista, e aí a gente precisa negociar bem o laboratório. Então, se você tem os seus custos inerentes ao tratamento desse paciente X, que você vai precisar honrar os pagamentos em até, por exemplo, 6 vezes, como que você vai parcelar esse tratamento para o seu paciente em mais que 6 vezes, né? Então, você precisa ter esse equilíbrio. Se você vai pagar menos vezes, você também vai parcelar para o seu paciente dessa forma, a não ser que você tenha aí já um dinheiro no seu caixa que você consegue equilibrar, né? Você consegue gerenciar e estender os pagamentos para os seus pacientes. Mas retornando, geralmente é isso que a empresa do cartão de crédito vai oferecer para vocês, esse tipo de parcelamento. E aí, o porquê que a gente precisa estar atento? Porque dependendo do número de parcelas, vocês também vão ter taxas diferenciadas. Então eu vou falar para vocês mais ou menos o que acontece aqui no meu consultório. Quando eu vou parcelar para o meu paciente, por exemplo, de 2 a 6 vezes, a taxa que eu tenho aqui no meu consultório é de quase 3%. De 7 a 12 vezes, ela já vai subir. Deixa eu ver aqui, que é mais fácil. Vamos lá. No débito, e aí vocês precisam prestar atenção também na tabela que eles encaminham para vocês. Geralmente, as taxas menores são para os cartões de crédito Visa e Master. Quando você muda para outras bandeiras, seja Elo, seja Max, muitas vezes as taxas aumentam, tá bom? Mas a maioria dos nossos pacientes tem cartões Master e Visa. Então vamos lá. Eu tenho taxa para débito 0,97. No crédito à vista, para Visa e Master, são 2,15%. No crédito de 2 a 6 vezes são 2,61%. E no crédito de 7 a 12 vezes são 2,9%. Essas taxas faz menos de um mês que eu renegociei com a empresa que eu tenho de cartão aqui. Elas eram maiores, tá? E aí, vocês precisam realmente sentar com a empresa e tentar fazer com que elas diminuam esse valor. Uma coisa que vocês precisam estar atentos, essas taxas elas podem aumentar ou diminuir para vocês a depender do faturamento que eles falam. Quanto que você acha que vai faturar na máquina de cartão?
Porque no consultório a gente tem algumas modalidades de pagamento, seja por dinheiro, por cheque, por Pix e por cartão. Quando você consegue taxas menores, você precisa ficar atento aos pagamentos que acontecem no seu consultório, porque geralmente eles isentam vocês de mensalidade quando vocês atingem um X de faturamento na maquininha naquele determinado mês. E também, se você conseguir ficar por alguns meses em X faturamento, eles vão manter contigo esses percentuais menores de taxa de cartão. Então, quando vocês forem negociar isso com a empresa, estejam atentos aos detalhes, tá bom? Porque sempre tem um porém, sempre tem alguma coisa que vai fazer você pagar mensalidade ou não pagar mensalidade da máquina e aumentar ou não a sua taxa de cartão. É importante. E nunca fique só com uma empresa. Pelo menos contacte 3 empresas para vocês conseguirem diminuir isso daí, tá bom? Às vezes, durante um ano, você pode iniciar com uma taxa de cartão e depois de 6 meses a empresa que já conseguiu ter você como cliente acaba fazendo o quê? Aumentando o valor e falando que isso estava em contrato, que eles precisam aumentar o valor de tempo em tempo. E aí o que nós, como gestores, precisamos fazer? Vai aumentar? Isso daí vai acabar impactando o valor final do seu tratamento? Conversa com uma outra empresa e faz essa alteração. Isso, gente, é algo que vocês precisam estar de olho sempre, tá? Porque lembrando, tudo que vai te gerar lucro, maior lucro no final, primeiro, é você colocar margem de lucro dentro da precificação, mas também você começar a ter um olhar de gestor e enxergar tudo que está vazando dinheiro que você poderia renegociar. Então vamos lá. Ok, você entendeu que você tem diferentes taxas de cartão a depender do parcelamento que você realiza para o seu paciente. E aí na hora de você negociar, eu vou falar numa linguagem bem financeira aqui, tá? Eu sei que muita gente tem crença limitante dessa parte financeira, na hora que a gente fala da saúde, fala de venda, fala de negociação, é isso que acontece, né? Vamos colocar os nomes aqui corretos, já que a gente está falando de finanças. Quando você faz um planejamento clínico, o planejamento do seu paciente, do tratamento, baseado no diagnóstico que você realizou e na proposta de tratamento que você tem, essa proposta de tratamento, primeiramente, nos bastidores, você vai fazer todo um cálculo financeiro específico para esse planejamento clínico, já que hoje, quem está me acompanhando, entende que o valor do tratamento não deve ser tabelado, né? E nem copiado dos seus colegas ou de tabelas de referência. E se você trabalha, por exemplo, com convênio, você precisa estar muito ligado, porque o convênio que bota preço nos seus tratamentos. E muitas vezes não é suficiente para honrar com a realidade que você tem de gastos. Então, quando você fecha um planejamento financeiro, um planejamento clínico, você vai olhar esse planejamento clínico sob o aspecto financeiro. Então, qual o procedimento que você está realizando, quanto tempo que você vai gastar para cada procedimento e todos os custos inerentes a eles. Ok, você fechou esse planejamento, você sabe todos os custos que você tem e despesas que você tem para executar isso. Além dos valores que você somou aí, de todos esses custos e despesas, lembra que a gente tem todos aqueles custos em percentuais, que vêm através do imposto que você paga pela nota fiscal ou pelo recibo que você dá, e aí entra o nosso amigo percentual vindo da taxa da máquina de cartão. E quando muitos colegas, eu percebo que na hora que vai passar o planejamento clínico, como isso faz parte do nosso dia a dia e nós nos formamos com toda essa expertise relacionada à parte odontológica, nós temos autoridade e a gente sabe do que a gente está falando. Então o paciente percebe a sua segurança quando você vai passar um planejamento de reabilitação, quando você vai passar um planejamento aí de restaurações, você sabe explicar.
mas muitos colegas travam no momento que precisam passar a parte financeira. Então, o paciente percebe isso, gente. Essa insegurança no momento que você vai realizar essa negociação. Primeira coisa, muitas vezes o dentista se desvaloriza nessa hora, porque como você não está dentro dessa organização financeira, desse entendimento que o seu planejamento, a sua restauração, a sua reabilitação, o seu tratamento ortodôntico, como você acaba de uma forma empírica colocando valores nos seus tratamentos e você não sabe de fato o que realmente deve estar inserido, você acaba tendo uma insegurança. Será que esse valor, ai meu Deus, será que não está muito caro se o paciente me pedir desconto? Será que eu posso dar desconto? Se ele pedir para parcelar, será que dá? Por quê? Por falta de conhecimento. Você, dono do seu próprio consultório, de fato não conhece o que você deve colocar, inserir aí no seu... Quanto tempo? 15 minutos? Meu Deus, como passa. Você não conhece sobre o que você está falando financeiramente, então você tem insegurança. Então, a partir do momento que você faz essa precificação, você sabe exatamente que aquele procedimento vale aquilo. E que você não pode dar descontos aleatórios e ficar na mão do paciente porque ele vai falar: ah, doutora, tá muito caro, então vou pensar, vou deixar para depois. E muitas vezes você escuta do paciente que ele vai fazer em outro lugar, que ele já fez um orçamento, né? Que eu nem gosto de falar em orçamento, eu gosto de falar em planejamento financeiro. Ele fala: eu fiz um orçamento em outro lugar e o valor deu muita diferença. E aí você simplesmente sabe que o seu valor é aquele, porque a realidade financeira do seu consultório precisa honrar com o pagamento do seu paciente por tudo que você tem, pela sua qualidade, dos materiais, da infraestrutura, de tudo que vocês já sabem que entram dentro da precificação. Então vocês, no momento da negociação, vocês vão ter uma outra forma de se posicionar com o paciente de vocês. Mas, ok, já falei demais, vamos voltar então. Como que a gente faz então essa negociação? Se você viu que o seu consultório, a partir do seu fluxo de caixa, do demonstrativo que você tem financeiro e do valor que você tem em caixa do seu consultório, você consegue fazer parcelamentos maiores, você precisa primeiro entender: o meu consultório vai fazer até 6 vezes, né? Porque, lembrando, a gente precisa entender as taxas que a máquina de cartão vai incidir no momento que você parcelar. Então, vamos pensar que o seu consultório vai trabalhar com débito, com crédito à vista e com parcelamento de 2 a 6 vezes. Vou colocar agora aqui para vocês, eu vou tentar, vou virar aqui a minha câmera, porque senão ela não vai espelhar direito e vocês não vão conseguir enxergar o que eu tô escrevendo. Você me ajuda? Uhum. Aqui, ó. A posicionar. Saiu? Calma aí, não. Tem um moderador agora, foi. Pronto. Tá indo? Uhum, perfeito. Então, ok. A primeira coisa, agora eu não tô enxergando o que eu tô fazendo. Não tem problema, pessoal. Tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é: eu vou trabalhar com a máquina de cartão no débito. Então, vamos dizer que o nosso débito tem uma taxa de 0,99% nas transações. Vamos trabalhar com um crédito à vista. Aí a taxa de 2%. Fala do LCI e do LCA. Do LCI e LCA? LCI e LCA, gente, é uma outra história. LCI e LCA é um investimento, quando a gente vai fazer aquele planejamento reverso, onde a gente quer construir a reserva de emergência, quer construir aí o patrimônio financeiro que vai gerar renda
uma renda passiva lá na frente. E aí a gente lança a mão de realizar investimentos tanto em renda fixa quanto variável. Hoje o assunto tá bem diferente, mas a gente pode conversar sobre isso. Vamos lá. E aí a gente também tem o crédito a prazo de 2 a 6 vezes, que a gente vai ter um percentual de 3%, tá? Vamos colocar aqui 1% para facilitar? Porque aí a gente vai começar a fazer conta. Eu precisava de calculadora também. Ok, decidimos isso. Lembrando do cálculo da precificação. No cálculo da precificação, a gente tem uma fórmula, e é essa fórmula que vai fazer com que a gente chegue no preço mínimo lucrativo. Relembrando vocês, o cálculo para a gente saber o preço mínimo lucrativo, ou seja, o preço do procedimento, o qual vai fazer com que você honre com todos os custos variáveis, entre dental, laboratório, todos aqueles custos inerentes ao procedimento, e também as despesas fixas do consultório, equipe, água, luz, que devem entrar dentro do valor da nossa hora. Então, quando você tem, vamos dizer que a gente tem um procedimento que entre valor de hora, né? Então, um procedimento que você gaste 1 hora e o valor da sua hora são R$150, então você tem esse primeiro gasto. Aí você tem todos os custos inerentes a esse procedimento. Vamos dizer que esse procedimento entre material de dental, laboratório, vamos dizer que é um procedimento de prótese, que você tenha R$1.000 desses custos inerentes ao procedimento. Então, R$1.000 mais 1.150 são todos aqueles gastos que você vai ter para executar esse tratamento do início ao fim. Então, para o procedimento, para a precificação, a gente tem a soma de todos os custos variáveis mais aquelas despesas fixas que estão inseridas através do nosso valor hora, dividido pelos aqueles custos que vêm na forma de percentual. Então, a margem de lucro a gente não considera como custo, mas ele é um percentual que entra dentro da precificação. Então, os custos que vêm na forma de percentual são o imposto que você paga ao gerar uma nota e recibo, as taxas da maquininha, e quem ainda trabalha com dentista parceiro, que você paga eles através de percentual, vai entrar nessa fase da precificação. Então, aqui é a soma de todos os percentuais que a gente tem, de nota fiscal, de máquina de cartão, do dentista parceiro, que recebe em percentual, e da nossa margem de lucro, ok? Então, esse número aqui, gente, esse denominador, eu chamo ele como, vamos dizer que é um valor ouro, que você precisa calcular de tempos em tempos no seu consultório para facilitar a precificação de vocês de quaisquer procedimentos que vocês tiverem. Então, eu vou apagar, porque... Cadê o apagador? Então, vamos descobrir, gente, esse valor ouro. E esse valor ouro, a depender desse modo de parcelamento que vocês tiverem, vocês vão obter números diferentes. Vamos tentar entender aqui na nossa exemplificação aqui no quadro branco. Então, vamos lá. Então, vamos calcular primeiramente o valor ouro, porque esse número você vai ter ele meio que fixo para você ficar calculando durante aí o seu ano. Você só tem que ficar atenta se, por exemplo, esses números, essas taxas de maquininha mudar, você precisa mudar no valor ouro. Se o seu imposto que hoje você paga, por exemplo, se você é PJ, está no Simples Nacional e você está pagando 8% por conta de toda aí o estudo que o seu contador fez, né?
Então você tá pagando 8%, mas de repente alguma coisa muda em relação à equipe, folha de pagamento ou faturamento e o seu imposto sobe para 12%. Você vai precisar voltar no número ouro e ajustar ele, ok? Então vamos lá, o nosso número ouro, que é aquele denominador da nossa fórmula, é 1 menos, vamos fazer a soma. Então vamos dizer que o imposto que a gente paga sobre nota fiscal são 10%. A margem de lucro que a gente gostaria, né, na área de serviços é entrar entre 20% e 30%. Não trabalhamos com dentista. Se você me segue, para sua gestão financeira e para você conseguir fazer um pagamento que seja bom para os dois lados, pagar por percentual você vai se perder, tá? Então eu não vou tratar aqui como dentista parceiro ganhando em percentual. Então o último percentual que a gente tem é referente à nossa modalidade de pagamento com cartão. Lembrando que no débito, então esse primeiro cálculo é do débito, que é 0, vamos colocar 1% para facilitar aqui, tá? Vamos dizer que no débito são 1%. Então essa soma deu 31%. E aí, para a gente fazer a conta lá na fórmula, a gente precisa passar de percentual para decimal. Então 31% é igual a 0,31, tá bom? É só você andar duas casas, 31, só multiplicar por 100, tá? Se você tiver alguma dificuldade com isso. Ok, então o nosso primeiro número ouro está em 0,31. Já vou por aqui, ó, 0,31. Vamos para o nosso segundo número ouro. Em vez de 1%, quando você possibilitar o pagamento em crédito à vista, nós temos 32%, certo? Que é igual a, multiplica por 100, 0,32. Divide, né, por 100. 25? Ai, gente, isso daqui passa muito rápido. E aí vamos dizer que no crédito a prazo são 3%. Aqui nós temos 33%, que é 0,33. Pronto. Voltando à nossa fórmula da precificação. Nossa fórmula da precificação do preço mínimo lucrativo. Quando a gente coloca... A gente tinha falado um procedimento de 1.150 entre custos variáveis. Bom, que esse procedimento de prótese que eu falei para vocês te gerem um custo aí entre custos variáveis e despesas inerentes aí ao seu consultório, estrutura, que você tenha eu tinha falado 1.150, 1.150. E para a gente, então, inserir esses custos inerentes, mas que vem em forma de percentual, para você não perder dinheiro, você vai colocar 1 menos, no caso aqui é 0,31. Agora eu preciso de calculadora. Calma que agora eu vou na calculadora, gente. Então... se você for possibilitar o pagamento em débito para você conseguir honrar aí com um imposto, com sua margem de lucro e com essa taxa de 0,99, 1 menos 0,31... com a taxa de maquininha, a gente tem que cobrar este valor, tá? Partindo dos 1.150, né? Partindo dos 1.150. No crédito à vista, então é 1 menos 0,32. 1
1 menos 0,32. Bom, vai dar 0,68 e 0,67. 0,68. Então, esse procedimento, para você conseguir fazer um parcelamento, um crédito à vista, 1150 dividido por 0,68. Ele vai sair por 1.691,76. Vai subir um pouco. E no caso do crédito a prazo de 2 a 6 vezes, você vai ter aqui 0,67 que 0,67 que é igual a 1 menos 0,33, 1.150 dividido por 0,67. Você vai ter um valor de 1.716,41. Então, quando você for propor para o paciente, né, esse tratamento, 30? Tá, já estamos terminando. Tentando correr aqui, aí depois você fala que eu tenho que falar mais calma para fazer os cortes. Ou reduz. Então, para vocês iniciarem essa negociação com o paciente de vocês, primeiro, vocês precisam entender que esse procedimento tem toda essa realidade entre custos e despesas. Só que se você for lidar com a máquina de cartão, a gente precisa ainda entender as diferenças que você vai ter. Então, nesse caso aqui, você vai passar a proposta para o paciente, que ele vai poder dividir 1.716 em até 6 vezes de 286,06. Ele pode pagar em 2 vezes, em 3 vezes, em 4 vezes, em 5 vezes, em 6 vezes, tendo esse número aqui parcelado, sem você perder dinheiro, entendeu? Aí, se de repente você não sabe quanto que é a sua taxa de cartão, você não sabe em quanto que você pode parcelar, imagina você, esse meu procedimento são R$1.150 de gasto que eu tenho, né? Aí eu vou inserir o percentual de nota fiscal de uma maneira que o cálculo é simples. Então, 10% de 1.150. Aí você já começa a perder dinheiro na hora que você vai calcular a nota fiscal, na hora que o paciente pede para parcelar e você fala, ai meu Deus, será que eu posso... pode parcelar, vai, em 5 vezes. Só que você não inseriu taxa de maquininha, não inseriu o imposto. Aí o paciente fala, doutora, você me parcela em 6 vezes, mas de repente eu falo, e se eu pagar à vista? Eu tenho um desconto? Aí que você começa a ter uma visão de gestor e uma visão onde você vai beneficiar o seu paciente parcelando, ou se ele for pagar à vista, dando desconto, mas descontos que não vão impactar o fluxo financeiro do seu consultório. Então, se você passou para o seu paciente, né, você viu que geralmente o seu consultório, e eu já indico você fazer uma conta rápida, que você já vai passar para o paciente, aí é formas de vendas, né, onde a gente tenta viabilizar os tratamentos, principalmente tratamentos grandes, você tenta viabilizar para o paciente esse parcelamento e também você vai ajudar o paciente no sentido, se ele falar, não, doutora, eu fiz um estudo da minha parte financeira e eu, em vez de 6 vezes, eu quero pagar o meu tratamento à vista. Aí, você tinha passado para o seu paciente que o valor do planejamento financeiro dele era 1.716. Você fala para ele, ok, você vai pagar à vista, eu consigo te gerar um desconto e você vai para 1.666. Vocês entenderam? Parece coisa besta porque eu fiz um percentual aqui menor, tá? Porque tem colegas que não olham as suas taxas, não faz negociação com as empresas de cartão e acaba perdendo dinheiro, primeiro, por ter taxas altas
E segundo, por acabar não contabilizando essas taxas, você acaba não entendendo que você vai ter uma diferença. Ó, aqui a gente teve uma diferença de R$100 quase. Menos. Mas imagina que o seu consultório, ele gira tratamentos todos os dias. E aí, se você vai tendo, eu chamei essa aula de custos invisíveis. Se você vai tendo micro ou macro prejuízos, porque aqui é um valor de um procedimento aí de R$1.000 e poucos, mas você fecha uma reabilitação e você esquece de contabilizar isso e também na realidade de cada parcelamento. Você vai perder dinheiro. E se você começa a ter essa visão, de pouquinho em pouquinho, durante um ano, ao invés de você ter macro prejuízos, você começa então a ter lucro. Um lucro que às vezes você coloca para ser 20%, porque você tem uma margem de lucro que você inseriu na sua precificação. Só que no momento que você começa a olhar todas as variáveis que também entram de custos e de despesas e que você consegue economizar de forma inteligente, essa margem de 20% começa a subir. Então, esse é o objetivo para você, colega dentista, fazer uma gestão financeira eficiente. Não estou falando que você tem que estudar gestão financeira, tá? Aqui, se você me seguir, você já começa a abrir o seu olhar para esse mundo, porque eu destrinchei a gestão financeira empresarial para uma gestão específica de um ambiente odontológico, porque eu tenho consultório. E essas dores que talvez vocês estejam tendo, porque muitas vezes vocês nem sabem, eu também tive. E eu fui em busca de conhecimento. E eu desenvolvi uma ferramenta que faz esses cálculos de forma automatizada. Então você, colega dentista, que quer abrir esse olhar, que quer começar a enxergar o caminho do dinheiro no seu consultório, que quer ter os seus preços calculados de forma que honre com a sua realidade financeira, você pode ter essa ferramenta também. A partir do momento que você lançar os gastos que você tem aí no seu consultório, ela vai criar toda uma realidade para você de forma automática. Então você vai bater o olho e vai saber, olha, para uma restauração classe 1 eu tenho que cobrar isso, no mínimo isso, né? Porque eu não estou falando aqui o valor final, eu estou falando o preço mínimo lucrativo. Para uma restauração eu tenho que cobrar isso, para um clareamento isso, porque dessa forma eu vou conseguir pagar a realidade do meu consultório com o objetivo maior de você lucrar e você começar a fazer com que a sua empresa possibilite você ter qualidade de vida, tanto profissional quanto pessoal. Você consiga construir sua reserva de paz e você consiga planejar e começar a construir a sua aposentadoria ou seu patrimônio para você começar a ter uma renda passiva. Esse é o objetivo do projeto Semear, que eu intitulei Semear porque você precisa semear o terreno financeiro do seu consultório dia a dia. Então, se você quiser fazer parte, daqui a algumas semanas, né? 3 semanas, a gente ainda não tem a data específica, você vai poder participar aí de uma aula que no final eu vou abrir as inscrições para mentoria, ó, onde a gente vai reconstruir toda a sua realidade financeira e você vai ter como bônus essa ferramenta que, dentre várias coisas, faz isso. Ela calcula automaticamente para você quanto que você deve cobrar a depender do tipo de parcelamento, tá bom? Então, um beijo a todos. Fecho esse. Você consegue virar para mim só para eu me despedir? Então, eu tenho que soltar. É verdade.